Bom negócio. Eu não sei ficar quieto, cara. Já pode começar? Já pode começar. Boa tarde, feliz Dia das Mulheres para todas as mulheres que estão assistindo esse vídeo. Palmas. Palmas e feliz tu dia tá para as batendo mulheres palma? da nossa equipe, onde a maioria são mulheres. Temos... A gente é maioria pelo menos nisso aqui. A gente ganha pelo menos isso aqui. Tem como cortar, não tem agora. Corta, Orenilson. Não, mas isso aqui não corta não. Isso aqui é crítica social. Enfim, parabéns, Tami, parabéns, Yas, parabéns pra mim. Parabéns, Carol. Parabéns, Melissa, Parabéns, tá ali Melissa. atrás. Parabéns a todas, parabéns. Parabéns, Orenildo. Parabéns, Orenilton. Obrigada, Orenilson. Obrigada, Orenilton, de qualquer maneira, sendo Dia da Mulher ou não. Mas é isso. Hoje, dia 8 de março, Dia das Mulheres. Enfim, vamos começar aqui, né? Já agradeceu. Eu senti que ele ia fazer uma declaração e tal, aí, enfim, né? Vocês são incríveis. Faz Vocês teu são merchan, incríveis. vai, faz teu merchan. Não, mas ela não agradeceu. Deixa eu até- Ela tem que calma aí. terminar a parte dela pra poder falar. Vinícius, dá uma respirada. Eu sei que hoje não é dia do homem, mas você precisa ficar assim. Ai, Imagina se ele mete um todo dia de nome. Aí ele ia embora, viu? Não, é Ia ser engraçado, demitido. engraçado é que o que devia vir do homem veio logo dela. né? Demitida. Foi uma Red probabilidade pill. só. Ei, Corta, Orenilton. vocês são corta. Corta. Vamos iniciar agradecendo à Faculdade Uninasal e ao curso de Publicidade e Propaganda estarem disponibilizando o estúdio, o tempo, tudo. Obrigada a todos. Enfim, pode ir Vai, pra sua merchan. parte agora. Orenilton. Aí. Posso? Vai? Gente, Uninasal. Está com Uninasal, né, amor? desconto. Então, né? Está com desconto de, na primeira mensalidade, 60% do curso inteiro e no resto do curso está com 50% de desconto. Matrículas por R$ 69,00, mais mensalidade fixa a partir de R$ 200,00. Venham para Uninasal. É isso. 199,90. Temos três, quais são? 3, 7... 3? 3, Sabe que o Uninasal tem até lá em Enfim, São Paulo, né? aqui em Fortaleza, Aqui em Fortaleza, Em Fortaleza tem duas. tem Três. duas e tem uma em Ah, não, é duas. Maracanã. É A outra é Maracanã, é outra cidade. Dorotéia verdade. e Parangaba, venham. Veritas, mulher. Doroteia e Parangaba, como se Doroteia fosse um bairro. A culpa não é minha. Não, Primeira mensalidade, 109. Já podem começar Pode ir. mas o nome... charlando outro caixa que já tá despedaçada já. Por favor, porque eu tenho que continuar com a propaganda, senão não vai ter como. Mas sabe que o nome desse prédio é o Doroteias, né? Pois Então, é, é a aqui era sede. uma escola. Sabia que era uma escola? Sabia? Gente, a Mas escola no Doroteia. caso, é Santo caso, Doroteia. não é Uninasal, Não, isso mas que- é porque eu estudei lá em Manaus, no Colégio Santo Doroteia. Aí eu sou Mas é, que também era Santo Doroteias. Aí, enfim. Enfim. Fato Não, padrão não pra tem nada Não a precisamos ver. falar sobre isso hoje. vai cortar tudo isso aqui. Cortar Não tô te entendendo. O senhor nunca reclamou, tá reclamando por quê? Pela primeira vez. Ixi, Não tô te Vai entendendo, começar a Orenilton. DR agora mesmo. Não. Vi! Orenilton, eu vou terminar com o senhor. E foi morrendo. Enfim, vamos lá. Esse Uepa! aqui tá certo? Tá. Tá. Tá? Tá. Não tá? Tá não. Tá Como bom. assim não tá certo? Aqui era pra ser 3, não 21. Tá vendo? Eu falei que não era assim. Aqui era pra A ser gente 3. botou no episódio geral, em todos os... Tá vendo? É... Oh, Não, Obrigada, eu Orenilton. sei, mas eu coloquei aqui o episódio de acordo com a Isso temporada. aqui tava usado, acredita? É verdade. Inclusive, eu vou já arrumar uma confusão ali por causa disso. Mas vamos lá. Esse é o nosso terceiro episódio da 4ª temporada de Sangue Asiático. E o caso de hoje é um caso que, assim, o nome dele é conhecido. Não sei se o caso em si é muito conhecido, né? acho Que é o que caso não. O Hello que não é Kitty. conhecido é esse contexto, né? É o do nome. contexto, é. O que não é Não. conhecido é o contexto. Que é o caso Não da é Hello uma Kitty. creepypasta da Hello Kitty. Não é. Tem Não é história, não real. tem, sobre a Hello Kitty? Tem creepypasta, mas Tem. só lenda que o pessoal cria na internet. Isso que é real, é pior. É, esse é real. É, isso é real. Não Que- acreditem em creepypastas da internet. Foi um É, caso que foi ocorreu no Japão. O Japão tem Não dessa, foi né? Japão, não. Foi na China. Ah, Hong foi na Kong. China. Lá, esse povo de lá, né, tem umas coisas que, tipo assim, começa... Calma. Calma. Eu tô falando sobre esse caso. Não tô falando... Tô sendo xenofóbica. Tipo assim, lá acontece esse tipo de crime e tudo. E eu não sei se, sei lá, se faz parte da cultura. Mas, tipo, criam muito creepypasta, muita história em cima, né? Tipo, como foi no outro caso da Nevada. Sim, da Nevada. Que, tipo assim, era um caso
que ocorreu. Acho E que é eles por conta- criaram, tipo, histórias por cima. É porque eles têm muita questão, eles são muito ligados no quesito espiritual do Eles são mundo e muito da sociedade deles, supersticiosos. entendeu? Então é É. muito comum isso acabar acontecendo pra eles. Entendi, então. Eu, hein? Sei lá, bicho. Essas coisas espiritual. Mas enfim, continuando. O Dá caso pra não atingir ocorreu. religião. Não, mano, os caras lá Eu tô falando dela. que faz ela falou parte da essas coisas cultura lá espiritual. eles serem supersticiosos. Menino, tu não tá entendendo o que eu tô falando? Tô. Vinícius, por favor, né? Hoje é Você é das homem. mulheres. Seja Ai. das mulheres. por Não favor. corte as mulheres. Vinícius. Ao mansplaining. Vamos lá, então. O caso ocorreu na China em 1997. Sabe falar o nome da mulher? É fã. Fama. Yeah, pera, Fama É a fã. Fama aí. Fama Fã. I. Foi na Foi em China. Hong Kong. Hong Kong. São coisas... Exatamente, a gente tava pesquisando sobre isso. São... Não, é Não, porque foi só no a começo. gente corrigiu Foi, já. corrigiu. Enfim, o caso ocorreu em Hong Kong em 1997 com a nossa querida fã. Que. É a nossa fã do podcast. Ai, que horror. Nossa querida fã. Deus me livre. A fã, ela era uma garota que ela cresceu num orfanato. Mostra a foto dela, Orenilton. Mostra Bota a foto dela. Orenilton. a foto da bichinha. Orelha Alguém sendo ajuda. amassado pela Yasmin ao vivo. Ao vivo não, né? É, não é ao vivo. Esta é a nossa querida fã, a bichinha. Enfim, ela cresceu no orfanato, né? Ela, se eu não me engano, ela tentou ir pra uma família, só que não deu certo. Não bota essa foto agora, bota outra. Pronto, essa tá melhor. Pelo Sei que, Deixa da... Essa é a cidade? Deve ser. Ela. pelo É. que eu pesquisei, ela... Quando ela nasceu, os pais dela abandonaram ela, porque na época tinha uma lei que as famílias podiam ter só um filho homem. E se nascesse uma mulher, os pais podiam tentar de novo pra nascer um filho homem. Só que no caso dos pais dela, quando eles tentaram de novo, que ela teve uma irmã, nasceu ela e eles abandonaram ela pra poder tentar de novo pra ter um menino. Terapia. Mano, Governo. eu lembrei do episódio do Simpson que faz. Isso é que nem a, Nossa, a uma lei do crítica a filho isso. único que tinha no, É. no Japão, Uhum. na época. É, então, tem um episódio do Simpson que eles fazem crítica a isso, vocês já viram? Acho que já. Tem tantos episódios que é difícil. Sim. É um cara que tá lá, aí ele se teletransporta pro Japão. Aí nasce, né? Aí ele vai. Aí volta. Tá Aí explicando direitinho. perguntam não sei o quê. Eu não sei o quê. Aí falaram assim: ah, por que você voltou? Tipo, era pra ele ir cuidar da criança. Aí ele voltou. Aí, ah, por que você voltou? Ele, ah, era menina. Aí pronto. Enfim. Tá. Coringa. Enfim, daí a fã, ela tinha 23 anos de idade, devido por ela ter crescido no orfanato quando ela saiu, né? Quando se tornou uma adulta. Saiu fodida. Saiu. Saiu. Saiu toda Saiu ferrada. toda Toda lascada, toda fudida. Não tem outra palavra. Tem que falar uma palavra bonitinha, né? Fudida, bonitinha. Aí, ela teve que viver, né, na marginalização, né? Ela acabou se prostituindo, que era esse, tipo, maneira fácil pra ela conseguir dinheiro. Não é Essa- nem fácil, até porque numa sociedade tão conservadora quanto aquela, não tinha muita opção, não, pra Isso que eu ela. falei em aspas. Fácil. Na situação, tipo, dinheiro mais rápido que ela poderia Não conseguir. Não é nem briguem, fácil, é mulheres. tipo rápido. Ela- Ela mulheres. entrou no vício em drogas Ela muito entrou no cedo vício em também. drogas. Muito cedo por Opiáceos, causa né, o disso. nome? Pra vocês terem Acho que ideia, era. ela Oxigênio. faleceu com 23 anos. Foi. Muito nova. Ela, mas tem um porquê, né? Que ela Não, mas, faleceu com 23 obviamente anos. tem um porquê, mas pra mim é muito nova, gente. 23 Se anos. demorasse um pouco com as drogas. Yasmin! Alguém corta isso aí depois, isso é por pra favor. cortar. Não tô te entendendo, Orenilton. Não tô te entendendo. É, Parece até que não, Não, viu mas- o caso. Enfim, daí ela, com 23 anos, Vacilo. ela tinha 23 anos, que ela começou a trabalhar como anfitriã em uma boate. E com isso, o que rolou, né? Ela tava lá junto com um moço, que a gente vai já falar dele. E aí, ela teve a brilhante ideia, quando ele tava muito bêbado, muito drogado, ela foi lá e roubou 4 mil dinheiros, né? Tipo, é ienes lá, é? Dólares. Dólares. 4 mil dólares. Ienes é no Japão. Eu ó. vi. Ienes, Japão. É 4 mil Na dólares. pesquisa Era tá o 4 mil dinheiro da dólares. época. O Dinheiro dinheiro da lá da China roubou 4 mil reais, ou dólares dele, sei lá. O dinheiro de lá. Roubou muito dinheiro. 4 Roubou mil em muito dinheiro, 4 mil pronto. em dinheiro. Dele,
4 mil em dinheiro. E, 4 mil Ele- em moeda local. com certeza... Enfim, o nome desse cara era Chairman Locke, né? É. Ela falou em inglês, que bonitinho. É o nome dele. É o Chen. É o nome falou- dele, não, é mano. porque- Chairman Locke. E ele com certeza notou a falta de 4 mil em dinheiro na carteira dele, né? Quem é que não notaria, né? Quem que não notaria? E logo ele foi atrás dela. E disse ele tinha ciência do vício em drogas dela, ele tinha ciência de um monte de coisa já em relação a ela. Então ele achou ela e levou pra um apartamento. Aí vocês podem continuar daí. Então, né, isso explica agora uma das partes, né, do porquê o nome do caso ser Hello Kitty, né? Porque o apartamento Sim. que ele levou ela, tinha totalmente a decoração da Hello Kitty no apartamento inteiro, basicamente. E lá, ele primeiro, o intuito de levar ela era para que ela trabalhasse para ele, porque ele não era só um cliente, ele também era cafetão local. É porque, tipo, pelo que eu vi, ele tinha um bar, né, que ele administrava, e ela trabalhava pra ele lá e tal. E ele tinha um negócio de prostituição. Sim. Só que como na época era proibido, tinha todo um rolê que eles faziam a mulher que trabalhava ficar conversando com um cliente por um determinado tempo, que seria tempo pra ela se apaixonar por ele pra poder ser... Usada. Pra poder... Usada. Legalmente ele poder ter alguma coisa com ela. Isso demorava quanto tempo? Eu não lembro agora, mas era pouquíssimo tempo. E Amor à primeira vista. ela trabalhava lá no bar, só que ela não fazia esses serviços. Ela não trabalhava desse jeito. E ela roubou esse dinheiro dele e ele usou ela ter roubado pra fazer ela trabalhar desse jeito. Foi. E pra teoricamente pagar a dívida. Tanto que ela conseguiu chegar a dar uma Sim. fugida, só que assim que ele percebeu, ele mandou 2 dos capangas dele irem atrás dela, e aí levaram ela para esse tal de apartamento com a decoração peculiar, né, da Hello Kitty. Só que ele não queria... O primeiro intuito foi o que o Vinícius falou, né? Ele queria que ela se tornasse garota de programa filiada a ele. Mas ele não quis parar por aí. Ele já começou Sim. os abusos com ela, né? Uhum. E logo depois ele foi triplicando. Na verdade, chegou a ser mais do que o triplo da dívida de 4 mil. Ele chegou a subir para mais de 16 mil em dinheiros para que ela pudesse ficar sempre presa a ele. Ele primeiro, quando pegou ela de primeiro, ele botou uns juros de 10 mil. Ela, em vez de ter que devolver os 4 mil, ela tinha que devolver 14 mil. 4 dele mais 10. Ele foi somando. Porque sabia que ela não teria condições de forma alguma de conseguir aquele dinheiro, fora mais os juros que ele colocava. Então era Sim. basicamente impossível, não tinha mais saída daquilo. Nem porque ela condições meio que físicas já de sair roubou, daquela né? situação também. Sim. Vale lembrar que ela já era uma pessoa extremamente frágil e Aham. vulnerável pela situação em que ela viveu. O vício em drogas foi um escape e, consequentemente, ela só Piorou. assaltou a pessoa errada. Sim. Né? Inclusive, Mas- a decoração do quarto, uma das teorias que falou é que ele usava pra atrair menores de idade também. Que informação muito boa, uau. Nossa senhora. Por quê? Não, eu falei ironia. Não, Ah, tom tá irônico, ironizando. Foi, Ah, tá. Foi no, Eu pensei que ela você ia só- falar uma Não. justificativa disso. Né? Eu também. Eu já Não. fiquei meio... Eu fiquei, Foi no Fiquei só tom irônico, esperando. não. eu fiquei Não, imaginando aquela... Nossa, que informação boa. Não, não, porque não. Aconteceu isso. Gente, mas tava... Não, tava meio na cara que era ironia, mas tudo bem. Fiquei esperando. Tu E- sabe como é ironia. Sabe que é ironia, né? Né? Ainda Tu bem. sabe. Quem me conhece sabe. Os que me Literalmente, conhecem foi literalmente ironia. Ó, Red Pill Mas, aí. literalmente... Foi literalmente ironia. Não tô Enfim, né? entendendo. Enfim. E, além de serem não somente abusos sexuais que eles cometiam com ela, eles também a amarraram com fios elétricos, faziam, enquanto espancavam ela e faziam todo tipo de tortura com ela, tanto que ela já chegou a ter suas fezes forçadas por eles, né, durante as sessões de tortura. Eles ainda forçavam ela a sorrir enquanto eles torturavam ela. Ela sorria e gargalhar, no sentido como se ela estivesse gostando daquilo. Foi que nem o primeiro episódio que a gente gravou da série de Eu achei sangue asiático. muito semelhante Então, foi o que a esse gente caso falou. com o Sim. primeiro. A tortura é muito parecida. A muito. diferença é que esse foi, tipo, em um período menor de tempo, né? Foram, tipo... Sim, ela não aguentou tanto. Foram Mas teve motivo, foi como ela falou. poucos é muito dias, né? vulnerável. Foi no máximo uma semana, alguma coisa assim.
Você tem a quantidade exata? Não, exatamente. Eu também não encontrei, mas foi em questão de dias, não durou nem... Do outro foram, tipo, 30 dias, né? Foi 40 quase dias. 50 dias. Quase 50 dias. Muito Esse aqui, tempo. acho que foram 2 semanas equivalente a isso. Não tenho certeza, mas foi equivalente a isso. Daí, né, Morreu. devido às... Pode falar, depois eu falo. Pode falar. Devido às... Agora eu me perdi. Agora foi embora. É porque senão eu ia esquecer. Pode falar. Até porque o Vinícius falou sobre a questão dele se relacionar com menores. Sim. E aí foi um dos motivos pelo qual ela morreu mais rápido, né? Porque uma menor também Sim, de 14 anos, tava lá torturou junto. ela. Sim. Uma menor de Ela foi 14. obrigada a torturar ela, na real. Obrigada, não. Ela Não, era... ela não foi. Ela falou que ela fez porque ela queria saber então como era a eu li no canto experiência errado. de... Ela, Cancela, corta. ela, no depoimento dela, ela disse que quis participar Pronto. porque ela queria Saber como era saber a torturar uma sensação pessoa. de, de fazer uma pessoa sofrer, essas coisas assim. Esse povo é Ela todo era- dodói da cabeça. Ela era namorada do Chan. Sim. Então, pronto, já confirma um pouco mais a Um teoria. pouco mais a teoria de que ele ficava com menores de idade. Era uma menina de 13, 14 anos, ela era namorada do... Pera, tem o nome dela Cafetão. aqui. Não lembro o nome Na dela. verdade, E aí? o nome que tem é um nome... Antes do negócio, até porque a polícia protegeu ela É. por ela ser muito de menor de idade. Oxi. Sim. Muito de menor de idade. Muito Ah, não menor. tem... Não Chan tem. também é o nome da menina? Não, Chan é o nome do cara, mas é... Não tem... O nome não deve ter por causa daquela lei de proteção, Identificada com menor o de idade. pseudônimo de Afon. É o pseudônimo. E viu? Que legal. Uau. Continuando. Ironia de novo. Vamos deixar claro aqui. Ironia. Continuando. Daí, Cancelada. tipo, nas torturas, além de fios, espancar, chutar e Barra de tudo, metal. Forçar Barra de ela metal. a comer as próprias fezes. comer as próprias fezes, eles também urinavam nela. Era. E Sim. obrigavam... Até o Orenilton. O Teorinho ficou em choque agora. Urinavam no Inclusive, rosto dela, na boca dela e obrigavam ela a A engolir. menina de 14 anos participou dessa tortura. Gente, foi Sim, um eu vi mês. aqui. então. Eu ia falar isso agora. Foi um mês. um mês de tortura que ela passou. Foi um mês. Caralho. Foi um mês. Que era só, no caso, era o Chairman Locke, os dois capangas dele, que E eram... a menininha de Deixa eu 14 ver, anos. pegar o nome. É o Leung Xin-cho e Leung Wai-lun. Os dois caras. Mano, qual é a graça? Só os nomes bonitos. Só os de nome magnífico. Ô, vacilo isso aí. Vacilo. E a menina. Com o pseudônimo de Afon. Afon. Afonso. E aí, o final? O que rolou? Basicamente, isso aí tem a parte que eles Foi isso durante um mês. cortam. É. Foi. Aí ela morreu. Aí eles Aí- colocaram ela na banheira, né? Antes, aí foram esquartejando o corpo já morto dela. Várias e várias vezes, desmembrando. Detalhe que quando eles perceberam que ela tinha morrido, eles só jogaram ela na banheira e deixaram ela dias lá parada. Eles só foram se Imagina- livrar do corpo quando começou a feder. Aí começaram a esquartejar várias e Imagina várias o vezes fedor. pra se livrar. No E no resumo, fim, o que sobrou desse ato, desse último ato deles, Que é o que gera o nome do caso Hello Kitty. era apenas a cabeça da Sim. Foi, mulher. Que eles tiraram. Eles ferveram, botaram numa panela, que inclusive, enquanto eles estavam cozinhando, eles ficaram com fome, foram fazer um macarrão e a mesma colher que eles mexiam na cabeça, eles usavam pra mexer no macarrão. Aí. Tô falando com nojo. Pra Inclusive, que ser tão inclusive detalhista? quando eles estavam. Quando o cara que tava cozinhando, né? Tipo, a menina de 14 anos tava olhando, a Afon, né? Ela tava olhando. E ele falou assim: olha pra isso aqui como se a gente estivesse cozinhando algo comum. E ela ficou tipo. Ok. Quanta frieza. Pois é, e aí eles Frio. fizeram isso, aproveitando já que o apartamento todinho era temático de Hello Kitty, né? Eles pegaram uma pelúcia, até que Tem a grande, foto? né? Tem. Era Foi a primeira que Orenilton. apareceu, bota aí. Era gigante essa pelúcia. Era. Era tipo do tamanho de um corpo humano A da mesmo. pelúcia. Achei que vocês... Nossa, eu ia falar. A Hello Kitty sereia. Essa aqui. Abriram essa pelúcia e colocaram a cabeça dela dentro. Junto com o dente dela. A arcada dentária dela. O cara deitado não fica na cabeça. Pois é, por isso que eu não, Fiquei meio. por isso que eu não falei, mas... Não, é porque Mas é porque colocaram achei- um único dente lá dela. Não Pois foi é, nem a e arcada ela completa. foi meio só reconhecida por conta desse dente. Sim. Eu não quero mais falar sobre isso, caso. Todos, Pra que ser tão específico? aproveitando o Dia das Mulheres, a todas as dentistas também do Brasil. Feliz Dia das Mulheres. Beijo, A todas Priscila. vocês. Beijo, Priscila. Saudade, amor. Enfim, continuando. Esse canal é desse jeito. Por que vocês são desse jeito? O caso tá indo numa direção assim, aí vem a Carol
Inclusive, um beijo a todos os cientistas. Mulheres. Do nada. Lembrando, oxi. Continuando. Aí. Tu viu a maneira como descobriram Foi que por ela causa... tava aí? Não, deixa ele contar, porque é muito engraçado Conta, ele conta. contando. Tu não sou... Não sou Tu não viu? Conta, vai. Deixa eu Conta, falar. né, pra ela, né? Pro Conta público. pra eles. Um tempo depois que aconteceu isso, a menina de 14 anos, que eu não vou falar o pseudônimo, Certo. ela foi numa terapeuta porque ela falou que ela estava sendo atormentada por um espírito de uma mulher que pedia pra ela a cabeça dela e que esse espírito seria de uma mulher que ela tinha ajudado a matar. Aí, Calma, pior, vai ser mais a engraçado. terapeuta, Não, mas é ela engraçado que olhou a pra terapeuta ela falou. e falou assim, ó, pra você se livrar desse tormento, pra esse espírito parar de te atormentar, você tem que fazer o seguinte, você tem que ir na delegacia e falar tudo o que aconteceu e se entregar. Quem disse isso pra ela? A terapeuta. E ela foi. Feliz Dia das Mulheres pra todas as psicólogas do Brasil. Ela foi lá e falou tudo. Feliz Dia das Mulheres pra todas as psicólogas do Brasil. seca Vocês estão de dela. parabéns. Mano. Pois é. De início, os policiais nem A ética profissional indo embora. Junto com a mulher, irmão. Não tinha muito como acreditar de começo, Do né? nada, Porque uma menina de criança... 14 anos chega na Eu vou delegacia falando isso. Eu tô sendo atormentada pelo espírito da mulher que eu matei, ela tá dentro de uma Hello Kitty. Só que Ela tá dando uma Hello Kitty. eles começaram a acreditar no... Que ela falou tão... Assustada. né? Ela tão assustada, ela falou tão detalhado que aí eles, mesmo Acreditaram. sem acreditar tanto, eles foram conferir Foram na conferir. casa. Essa menina tá falando umas coisas aqui, mas vamos só dar uma olhada lá, só pra ter Tanto que certeza. quando eles chegaram lá, os policiais passaram mal por causa do cheiro. Também? Então, Ele chamando o eu ia Liu, falar. Cadê? Sheng, não sei o quê. Alguém lá. Aí, mano, essa menina que tá falando as coisas. Mas só pra gente ter certeza. Vamos lá nesse endereço que ela tá falando. Tipo, nada a ver, mas vamos lá, só pra dar uma conferida. Só pra não ser... Pra não Só ver pra se é loucura da cabeça Descargo de dela. consciência, né? Só pra ter certeza. Aí, bum, tá aí a cabeça da mulher dentro da Hello Kitty. Gente. Eu acho muito tosco essa questão de que, tipo, a menina, beleza que ela não batia bem na cabeça, mas ela tinha 14 anos e viveu naquele meio agressivo demais. Porque, poxa, o cara, né? Aí ela tem. Ela é abusada, né? Porque, porra, 14 anos. É por isso que ela não bate bem Não na cabeça. deixa... Por ele, Justamente por isso. com o Chairman Locke por todos os dias, pelo que é descrito. Não Ela se deixa de relacionava passar com ele, uma e ele mensagem, meio, né, pra ela. E ele fingia que aquilo ali era ótimo Sim. pra ela, porque ela vivia do luxo, que é a vida que o dinheiro dele Sim. era E proposto dinheiro pra que ela. não vinha de uma renda... Menos experiência. certo. Se a pessoa tem menos experiência, menos sabedoria, é muito mais fácil de manipular. Então, Pois é. por Aí isso que ele vem se envolvia famoso- com criança. Aí vem aquele famoso, você é muito madura pra sua idade. Gente, inclusive... Nossa, Não caiam nessa. deixa eu falar. Não caiu nessa. Me meteram esse papinho pra mim, acredita? Com 18 anos de idade nas costas, eu? Pô, 18 anos? Eu com 18 anos e a pessoa mais velha falou. Ela sabe quem é, tu sabe, né? Ah, 18 anos? Eu tenho 18, a pessoa é mais Não, eu velha. sei, mas Aí ela 18 falou, tipo, tu é muito eu madura pra lembro tua disso aí. idade. Eu falei logo assim, não, olha, isso Eu aqui, também ó. falei a mesma coisa. Isso é só queijo pra manipular as pessoas. Falaram isso não pra mim. façam Falaram isso pra mim. Você é uma criança, você não é madura pra sua idade, você tem a maturidade da sua idade. Não acredite nisso. Não acredite. Não E seja a- besta Isso é pra papinho homem. de pedófilo. Falaram isso pra Feliz mim, Dia das eu Mulheres. com 19 anos. Aí eu. Hein? Uns marmanjos de 40 anos olhando pra marmanjos minha quase- cara. Nossa, você é muito madura Idade pra do sua meu idade. Aí eu- pai. a idade do meu pai. Meu pai com 43, chega uns marmanjos da idade dele. Você é muito madura pra sua idade. Eu Eu vou te mostrar. vou te mostrar o que tá maduro. Continuando. Continuando. Ainda tem a questão, tô tentando manter as rédeas aqui. Já não tem mais. Ainda tem a questão de certa forma, passar uma mensagem pra ela de tipo, ó, se a gente não teve problema de fazer isso aqui com essa mulher, a gente também não vai ter problema de fazer contigo, não. Com certeza, pô. Oxi. Se ela dedurasse, era... Pois é. Ela falou porque ela tava tendo Na aquelas terapia. coisas, né? Uma coisa que eu Ela não tá assistindo entendi, aquelas no coisas, caso, é senão não teria porque falado. eles separaram outras partes do corpo dela em sacos plásticos e não colocaram logo tudo na boneca. Já colocaram a cabeça dela lá? Acho que não cabia. Não cabia. Puxa, mas o tamanho da... Não, mas aqui parece ser grande, mas vai Não, que não mano. seja tão grande assim. Mas, tipo, dentro, Aquela seja a boneca desse tem tamanho. enchimento, cara.
Eu acho que ela era Então, Eles né? tiraram o enchimento pra botar a cabeça dela, que não tiraram o resto. Mas eles não tiraram tanto o enchimento, que a cabeça Teria ficou que só na cortar cabeça. mais, Teria que cortar mais. Ainda foi específico. Foi em cima, foi na cabeça da boneca. Tô Sim, ficando com também. nojo. Tem como mudar a imagem? Tô ficando com enjoo. Tira. Por favor. Orenilton. É, Orenilton. geralmente, ó, a Esse Melissa é falou. o marmanjo. Melissa falou Qual uma o nome coisa. do cara, Geralmente Tamir? nesses casos. Chairman Lock. Chainman Lock. Melissa falou uma coisa. Geralmente nesses casos, tipo, dá pra ver que eles do nada arrancam a cabeça da pessoa. Que justamente eles levam a cabeça como um troféu. Uhum. O Dahmer fez isso. Muitos tinham. A maioria fez A maioria. isso. Arranca a cabeça como se fosse um troféu. Que é o que E tá acaba sendo. Sim. visto na. Pra eles. E também porque é o que tá É visto igual na nossa como cultura, né? acontece Se a na gente- caça. Na É. caça esportiva, que tiram Tirar a a cabeça. cabeça pra empalhar, pra A cabeça usar do de troféu. animal, ou então em filmes, séries, tipo, que tem guerra, essas coisas Sim. mais de ficção, eles geralmente querem arrancar a cabeça do inimigo, entendeu? Então, tipo, acabou virando uma coisa cultural. Aí, Uhum. isso também acontece nos casos. Fizeram com o Lampião. Será que a Fizeram alma com da... Todos os cangaceiros, É. na Todos real. os cangaceiros faziam isso. Será que o espírito da mulher não... Aí Não que tá. Tem subiu? tem Ficou- muitas não entendo essas coisas, histórias não. Eu acho que não. Acho que sobrenaturais dentro disso. ficou. Mas Disso que eu eles falei sempre agora? pegam Sim. Mas eu uma acho parte mais que- espiritual. Tipo, pegaram. Tem um caso que aconteceu durante o julgamento que um dos envolvidos, ele, tipo, negou as acusações e tentaram, tipo, se não me engano, o advogado dele tentou passar um pano, essas coisas. E na hora que ele terminou de falar, tipo, a energia do prédio parou. Do nada, então, tá ligado? eu acredito... Não é que eu E o acredito próprio muito prédio em nisso. si que aconteceu, o pessoal parou de não queria mais ir morar lá. Teve um caso de uma mulher que viu uma mulher assim no quarto. Geralmente essas almas que sofrem muito aqui na Terra, Sim. é bom descansar, né? Mas outras têm um É. propósito ainda. Enfim, Eu tô não- falando sério, para de... Não é um Um podcast espírito... É. sobre Enfim, eu acredito muito espiritualismo. nisso. Eu acho que ela não... Espiritualidade, Vinícius. Espiritualidade, Eu acho que ela verdade. não... O espírito dela ainda Perdão. tá aqui. Entre nós. Deus me livre. Teve Não fica até aqui, não, por favor. Teve até um caso que uma policial que foi lá, eu não lembro o que ela deixou lá, que ela fez tipo um ritualzinho oriental Purificar? pra dar paz à alma dela. Ela foi Mano, lá. essa Mas foto é. aqui me dói muito, porque a gente achou a foto em que o rosto do filho, do único filho que ela teve. Ela teve filho. Sim, esse Sim, daqui. ela tinha um filho e um marido. Mano, é porque a gente colocou aqui tampando, né, o rosto, Tira, mas por favor, Newton. Isso aí. foi muito triste, porque parece que aquele foi o único momento de felicidade genuína que ela teve Uhum. antes de Ir embora. acontecer tudo isso. A bichinha. Mas o que aconteceu em relação a... O que levou os homens a praticar esse ato, né, com ela. E muito ruim falar disso no Dia da Mulher, né? Não Falar fala, sobre esse não. caso. Falem da parte jurídica. Mas Prisão continuando. perpétua. Próximo, vai. Todos Eu tô falando da parte Todos. psicológica, porque vocês estão me interrompendo. Desculpa. Ele pediu pra gente Vinícius, pular. cala a boca, eu já Desculpa. falei. Isso é misoginia. Aí já... Isso é misoginia. Olha o a gente mansplaining já hoje. adiantou aqui. A Pode gente só falar. fala assim, porque a gente tem local de fala. Se a gente não brincar com o negócio, alguém pior vai brincar. Então, Então, Não era nem bom a gente brincar, né? Começa por... continuando. sofrendo e passando. Aí, tipo, como tu falou até ontem, como o sadismo tá englobado no que ocorreu, tanto nesse caso quanto no primeiro episódio. Não, tipo assim, não tem muita explicação. É Sim. literalmente caso de psicopatia, novamente, a mesma coisa. E Sim. explicando de novo a psicopatia, que muita gente tem dúvida, acha que psicopata é só o Joker, mas psicopatia trata-se de pessoa que ela não sente, ela não tem sentimentos, ela não tem empatia. O único sentimento que ela tem é um quesito sexual. Ou seja, ela só sente Prazer, né? ela só sente prazer e sexual, especificamente. Só sente prazer sexual e nada além disso. Fora a questão deles buscarem sempre poder, dinheiro, essas coisas Sim. que ligam eles mais à sociedade em si. É, exatamente. Eles são muito... Como é que eu posso dizer? Eu gosto... Eu não sei se esse é o termo correto, mas eu gosto, Carol, quando a pessoa ela é desse jeito, busca o poder, busca chamar atenção, busca ter tudo pra si, eu gosto de dizer que é síndrome do imperador. Não, esse termo, não sei, não tenho certeza se existe, mas eu gosto de chamar assim, de síndrome do imperador. Como se, tipo, só ele tivesse aquele poder, só ele pudesse fazer É aquilo. o termo mais próximo.
Dá É pra o termo mais se próximo. Faz muito sentido. Eu gosto de chamar de síndrome do imperador. Quando eu lembro da psicopatia, eu lembro só do congresso que eu fui, em que é caracterizado como uma inteligência artificial no nosso meio. Eles Caraca. fazem tudo o que a gente faz, falam do jeito que a gente fala, se veste como a gente fala, mas ele não tem capacidade de ser o que a gente é. De Exatamente. sentir o que a gente sente. Resumindo, não ter sentimentos. Mas continua tentando, repetindo as mesmas coisas, fazendo as coisas que a gente pode fazer, tentando sempre buscar um acréscimo maior, como o poder, Sim. a dominância. Só que a falta de empatia sempre... É. Prevalece. Tanto que, nesse caso e também no da Junko, a gente percebe que as próprias agressões, elas, conforme foi passando o tempo, elas foram ficando... eles foram atrás de novos meios para machucar elas. Por exemplo, no começo eles estavam com a mão, só batendo com a mão. Depois eles pegaram barras de ferro para bater nela. Os canos também. Tipo, conforme foi passando o tempo, eles foram aumentando o grau. Mas o que eles mais faziam era com as próprias mãos. Sim, Foi descrito que eles tinham prazer de fazer com as próprias mãos mesmo. pois é. Tinha o prazer de fazer isso com as próprias mãos. E, enfim, o sadismo, né? De gostar de ver ela sofrendo, mas ao mesmo tempo, tipo, sabendo que ela tava sofrendo, obrigando ela a... Como se ela estivesse gostando da situação. Tanto que eles falaram depois que a causa da morte, que ficou até... Foi tanta coisa que eles fizeram, até mesmo depois que o corpo foi... Que ela morreu, no caso... ficou difícil de saber pela necrópsia a real causa da morte. Mas, de acordo com eles, foi por overdose induzida por ela mesma. Sim. Ela mesma ministrou a quantidade, de acordo Foi com sim. eles. Eles falaram isso. Foi sim. A mulher... A overdose não desmonta o corpo da mulher, não. Pois é, mas não, foi ela mesmo que fez isso com ela. Foi? Foi sim, tá certinho. Uma situação dessa, filho, morte era a melhor opção ali. Ela nem tentar fugir, ela iria conseguir. Inclusive, na época, os advogados deles foram muito criticados pela mídia popular, porque os advogados tentaram passar pano pra muita coisa deles. Tipo, tentaram aliviar muito das coisas deles. Chegando a dizer que eles não tinham desejo de matar ela de verdade. Dizendo que o objetivo deles não seria matar, que ia ser só torturar ela. Tipo, É uma coisa que a gente tem que falar, né? Porque que isso até influenciou na pena, que... Isso acontece no mundo inteiro, em Sim. que o direito está envolvido, porque, infelizmente, o trabalho do advogado é esse. Ele tá ali não para defender o ato, Pois é. mas o direito de ter a defesa. Sim. Eita, Entendeu? eita, como prestão na aula. Eu estudo. Eu estudo. Eu estudo. E isso é muito triste, porque, infelizmente, uma hora ou outra você encontra casos similares ou com com um certo nível de pura maldade, como é esse caso. Mas não tem muito o que fazer. É um trabalho. Infelizmente, por mais que a pessoa repudie aquilo, aquele é o trabalho dela. Não tem muito o que ser feito. Só fazer o trabalho. Vocês viram as penas deles, né? Foi prisão perpétua. Foi prisão perpétua. Com- Só a menina que teve imunidade por É, ela ter assim, falado. Por ela ter falado e por ela ser de menor. Tanto que pelo- não tem informações sobre ela. Só que pelo que eu vi, eles de início eles iam receber a prisão perpétua total, né? Sem direito de recorrer pra liberdade condicional, né? É. Só que por causa desse trabalho dos advogados, eles conseguiram a prisão perpétua pra poder recorrer pra liberdade condicional. É isso aí. Se eu não me seja, engano, em 2014 foi solto. Em 2014, se eu não me engano. Quem foi solto em 2014? Um deles, dos caras que participaram. Provavelmente só um dos cúmplices, já que o principal... É com o principal, né? Ele tentou, eu acho que, eu esqueci quando foi, que ele tentou recorrer, só que não foi aprovado. Jamais, pelo amor de Deus. Tu é doido, né, mano? Um negócio desse. Já é ruim um deles ter conseguido sair, né? Imagina se o outro. Só que pelo que eu vi nas fontes, ninguém Foram sabe quantos exatamente. Não Porque tá ele muito foi- certo. 3. Porque ele foi solto, não sabe se ele fez um acordo ou alguma coisa assim. Mas também não tá muito certo bem o destino, porque foi o caso que, como eles mesmos descreveram, nunca na história daquele local havia tido um crime tão perverso, tão hediondo quanto do jeito que eles fizeram. Sim. Eita, como fala Nunca. bonito. Na cidade de Hong Kong. Encheu a boca pra falar. É porque eu tô... Puxou a boca eu tô... pra falar de onda. Ai, Pois Junto. é, ela puxou lá do fundo. Lá do fundo. Mas também, como é que Falou não? bonito. Falou bonito. Ela tá aprendendo penal. Palmas. São que horas? São 12... 14 e 43. 14h43. Eu ia falar 12 e 43. Então, como volta no Eita, tempo.
Eita, como conta as horas. Turma da Mônica. Eu só até lembrei hoje. da- Estou trabalhando, por favor. Eu lembrei quando a gente tava gravando os vídeos, aí tem um episódio que a gente fala, não, a gente do futuro, mas que a gente do passado tá fazendo. E o futuro, e não sei o quê. Foi o pior, as Foi a piores época de gravações. gravação pra- A gente desejando... Vai acontecer de novo em maio. Feliz Natal um monte de Vai? tempo antes. Como assim vai? Todo ano vai ter que acontecer, porque a gente vai entrar de férias todo ano. Pois é, A Mimi? Não, eu tô adiantando, em maio vai acontecer de novo, porque é as férias de julho. preparem-se. Mas enfim, Já pode acabar? Já pode acabar. acho pode que acabar. já pode acabar. A gente finalizou o caso, um caso bem pesado. Mais um A caso. Carol, o caso pesado dela. Mais um Porque a gente caso. terminou mais um dia. Mais Não é um nem dia de ela, trabalho. Mais um dia de trabalho. Ei. Próximo episódio vai ser o último episódio da nossa temporada Sangue Asiático. Eba. Que isso, Orenilton? A musiquinha. BG de fundo, filho. Ah, tá. Bonitinho. Achei A fofo gente tava também. tentando calar a gente. Nossa próxima temporada, a gente anuncia o próximo episódio. Mas já tá tudo prontinho, É, tá? já- Todos, Tá? todos os episódios, Tá? todos os temas já tá tudo pronto. tá assim. Tá. Vou Pronto. mandar pra É todos. sério, não é brincadeira. Não, eu sei, eu também tô dizendo que tá Já pronto. estão todos selecionados. E, inclusive, eu acho que vai ser uma das melhores temporadas, a mais divertida de fazer. Sim. Com certeza. Também Tem uma Pera que eu aí, tô mano. ansiosa pra fazer, Estamos mas... falando aí. Sabe qual é, né? Você vai fazer o quê? A que eu tô ansiosa pra gente começar. Qual? Qual Não posso falar. a temporada? É, eu tô ansiosa pela temporada que a gente vai começar. Não sei qual é. eu Já não tem, sei qual é. já tem umas 3 Pois pré-definidas é, aí. então. Mas, enfim, é isso aí. Novamente, Feliz Dia das Mulheres pra vocês. Um beijo a todas. Beijinho, posso? Amo vocês. Beijo, E- Serena. Tchau. Beijo, Todo Serena. episódio. Beijo, Serena. Beijo, Serena. Ei. Beijo. Tá, Fala vai, já mesmo, pode fala acabar. mesmo. Bate sim. Tchau.